Sejam bem-vindos à maratona Como Atingir o Clímax do Seu Emagrecimento. E você deve estar se perguntando, meu Deus, de onde ela tirou esse clímax do emagrecimento? O significado da palavra clímax realmente é você chegar ao ponto mais alto do seu objetivo. E você que está aí me assistindo quer emagrecer, não é? Então, vem comigo que eu vou te explicar o que vocês irão aprender nessas 3 aulas. Eu sou Ana Cláudia, nutricionista, tenho mais de 10 anos de experiência com a nutrição e emagrecimento e muito mais do que isso, gente, experiência em promoção à saúde. Eu comecei tendo uma loja de produtos naturais, isso no ano de 2015, numa cidade bem pequenininha, né, que é a minha cidade natal, que se chama Santa Cruz do Rio Pardo, uma cidade do interior. E aqui o pessoal sempre utilizou o medicamento em primeiro lugar para saúde e emagrecimento. Então eu tive que fazer um trabalho de formiguinha para começar a mudar uma cultura. E graças a Deus isso foi muito bem aceito e as pessoas viram que a alimentação pode sim mudar vidas. E eu quero transformar a sua nessas 3 aulas. Então fiquem comigo aí, tá? A primeira aula de hoje eu vou falar com vocês sobre quais são as barreiras que nos impedem de emagrecer. Isso é muito importante de você entender, portanto, fique até o final aqui comigo, porque quando criamos consciência das barreiras que nos impedem de perder peso, nós conseguimos achar a solução para esse problema quando ele vier na minha frente. Quando a gente não está preparado, o que acontece muitas vezes? Desistimos, tá? Por que a gente desiste? Porque a gente não foi feito para solucionar barreiras que a gente não entende, tá? Então, quando a gente não tem um profissional que passa por isso, que tem essa experiência, realmente fica mais difícil, tá? Você aí deve saber que a gente se relaciona todos os dias com algo, né? Então, a gente tem nosso relacionamento com o marido, a gente tem relacionamento com os nossos pais, com o cachorro, com o filho, seja lá com o que for. Porém, existem 2 relacionamentos na nossa vida que são, assim, a gente não tem como fugir, não tem como separar e divorciar, tá? E esses 2 relacionamentos são com o nosso corpo e com a nossa saúde. E temos o poder de lidar com esse relacionamento de forma prazerosa, leve, de bem com a vida, ou de forma pesada, frustrante e com, muito peso na consciência. E qual caminho aí você quer seguir, hein? Eu aposto que é o caminho da leveza, né? Chega, né, gente, de peso na nossa vida. Vamos hoje, a partir de hoje, começar a ver a alimentação como um caminho leve e possível, ok? Essas 2 barreiras, que eu vou comentar um pouquinho com vocês, ela pode ser barreiras do nosso cotidiano ou barreiras do nosso próprio corpo. E eu vou começar justamente por essa, porque tem umas palavras meio técnicas aí, mas eu preciso falar para você, porque o nosso corpo manda sinais de que ele está precisando de ajuda. E você tem que saber quando ele está pedindo esse socorro. Temos uma palavra que se chama balanço energético. Nossa, que nome lindo, né? Nada mais é, gente, balanço energético que a diferença das calorias que consumimos com as calorias que nós gastamos. Isso se chama balanço energético. Então, o que significa esse balanço? Essa diferença ela pode ser positiva, quando estamos ganhando peso, ou ela pode ser negativa, quando começamos a perder peso, tá?
Então, no geral, como você aí perde peso? Quando o nosso balanço energético está negativo, tá? E o que a gente faz para poder potencializar esse balanço energético negativo? Temos duas coisinhas aí. Efeito térmico dos alimentos. Gente, o que é isso? Vamos lá. Efeito térmico dos alimentos significa que cada coisa que a gente coloca aqui para dentro da nossa boca, o nosso corpo precisa digerir. E vamos supor que essa digestão, gente, seja assim, ó, uma máquina e ela precisa estar funcionando, tá? Ela tá lá para fazer a digestão. O efeito térmico faz com que a gente trabalhe mais essa máquina, então ela tem que chacoalhar. E isso gera um gasto energético, então a gente queima caloria para conseguir digerir. E tem alguns efeitos térmicos dos alimentos que diminuem essa digestão, então ela fica lenta. E isso faz com que a gente não consiga gastar caloria, e não é o que a gente quer, tá? Mas eu vou falar mais pra frente quais os alimentos que fazem com que esse efeito térmico aumente pra gente gastar mais energia, tá? A atividade física é outra coisa muito importante para o nosso emagrecimento e para o nosso balanço energético, porque nos faz também gastar calorias. A hipertrofia, a musculação em si, né? Ela é muito importante. Quanto mais músculo nós criamos, ganhamos músculo, mais a nossa taxa metabólica basal aumenta, ou seja, gasto mais caloria, perco mais peso, né? Então, estou perdendo peso unindo fatores que me ajudam, tá? Então, você aí que está no processo de emagrecimento, precisa avaliar na sua vida se está consumindo alimentos que têm um efeito térmico bom, se você está fazendo atividade física, ok? E consumindo fibras. E vai ser na segunda aula que vocês irão ficar por dentro de quais são esses alimentos que vão te ajudar a gastar caloria comendo. Mas se é simples assim, gente, por que é tão difícil emagrecer? Se eu faço atividade física, se eu como alimentos integrais, fibras, então, peraí. Para isso, você precisa voltar comigo lá atrás, há milhares e milhares de anos atrás, quando o homem surgiu. A teoria evolucionista, né, nos mostra que a sobrevivência do homem dependia de quem conseguia poupar mais energia. Por que eu falo isso? Porque para conseguir se alimentar, o homem precisava gastar energia, né, através de correr atrás, né, de caçar, através de pescar, que também gasta muita energia. Então, o nosso corpo, desde os nossos ancestrais, ele precisava poupar e guardar gordura como forma de sobrevivência. E os genes, gente, eles são praticamente imutáveis. Ou seja, nós carregamos esses genes dentro de nós, tá? E o que isso significa? Nossa, Nós, por que você tá falando isso pra mim, tá? Significa que, qual que é o nosso cenário hoje em dia? Você precisa correr para comprar comida? Pega o carro, para praticamente dentro do mercado e se não tem vaga, xinga, é verdade, sou uma dessas. Entra no mercado, pega, volta pro carro, só para dentro da sua casa. Que energia que você gastou, gente, para comprar o seu alimento? Nada. Então, o nosso cenário hoje em dia é de sedentarismo. O que significa isso? Não gastamos energia, não nos exercitamos para conseguir alimento, tá? Além do sedentarismo, o que a gente vê hoje em dia? Poluição, estresse, né? Tudo isso traz para o nosso corpo uma coisa que se chama estresse oxidativo. Ai, que nome lindo, não? Por isso que hoje em dia é muito comum a gente ver doenças, né? Como câncer, doenças como diabetes, hipertensão,
que bem lá atrás não acontecia tanto. Foi acontecer quando a indústria, né, pegou com toda a força e começou a fazer os alimentos que se chamam de industrializados, tá? Então, o que a gente pode ver e tomar como lição de saber que a gente tem esses genes imutáveis dentro da gente? Conhecer que nós temos uma memória celular, tá? Uma memória celular que induz realmente a guardar calorias, a formar tecido adiposo, gordura. E você e eu devemos agradecer a toda essa gordura que a gente tem no corpo, tá? Porque ela é sim bem-vinda e ela significa muito pra gente, que significa a nossa sobrevivência, tá? Então a gente precisa sim de gordura, mas a gente precisa de gordura boa e a gente precisa se movimentar para realmente conseguir vencer essas barreiras que nós temos dentro do nosso corpo. Vou dar um exemplo, tá? Para você entender e não ficar muito nessa teoria chata aqui que eu estou dizendo. Você faz já 20 anos que você tem sobrepeso e de repente você faz uma dieta e você emagrece em 3 meses 20 quilos. Ok? O processo de emagrecimento aconteceu, você alcançou o seu objetivo. Mas passou um ano e você engorda tudo de novo. A culpa por você engordar de novo não é do profissional que fez a sua dieta, tá? Não é, juro que não é. Independente desses profissionais que prometem para vocês emagrecerem 15 quilos em 15 dias, tudo bem, isso pode acontecer, não estou criticando, mas a culpa de você engordar é a falta de disciplina, que a gente acaba relaxando, né, conforme o tempo vai passando e a gente não vai mais, não tem mais um profissional no nosso pé, e a própria memória celular do seu corpo. Então, se você foi por muitos anos no sobrepeso, o seu corpo não está acostumado a essa forma. E o que ele vai fazer? Ele vai buscar voltar ao que ele era antes, ou seja, ao sobrepeso. E para eu lutar contra essa genética, a disciplina é importantíssima. A constância também é importante. Então você aí tem que cair na realidade, que nós temos 2 caminhos a seguir. Constância e disciplina para chegar ao nosso objetivo, ou aceitar o nosso corpo como ele é, mas cuidar da sua saúde. Porque existe sim, gente, pessoas com sobrepeso que são saudáveis, mas esse sobrepeso não é obesidade, tá, gente? Tem que deixar isso bem claro para você que está aí me assistindo. Porque uma pessoa obesa, sim, ela pode ter os exames de sangue dela lindo, mas a porcentagem, né, que a gente tem de tendência a problemas cardiovasculares e morte súbita é bem maior do que uma pessoa que a gente chama de eutrófica, que tem o peso compatível com a altura, certo? Bom, nessa primeira parte vocês entenderam que existem sim barreiras do nosso corpo que impedem de perder peso, tá? E essas barreiras do corpo dependem muito mais da nossa disciplina e constância do que qualquer tipo de escolha milagrosa de medicamento ou alimento para emagrecimento, tá? Nessa segunda parte, você vai entender agora as barreiras do nosso cotidiano, que são aquelas que sim, temos responsabilidade de ultrapassá-las para alcançar a perda de peso. E vai aí a nossa primeira barreira, a preguiça. Quem aí, gente, não tem preguiça? Que atira a primeira pedra? Meu Deus do céu. Tenho preguiça sim, tá? E muitas vezes isso atrapalha não só o processo de emagrecimento, mas em outras áreas da nossa vida, tá? E essa atividade para a gente tirar essa preguiça de lado vai ser feita na nossa live hoje através do Instagram com o arquivo em PDF que eu mandei aí no seu e-mail, tá? Que nós vamos fazer uma lista do porquê você quer emagrecer. Ela preguiça, gente, ela aparece porque a gente não tem um objetivo claro.
A gente não tem clareza, tá? Clareza é um dos pontos que eu vou martelar muito na cabeça de vocês. Tudo aquilo que a gente não sabe ou não tem certeza, a gente não faz, tá? Então, o material que eu mandei para vocês aí vai ser justamente fazer essa lista do porquê você quer perder peso e quais são as suas prioridades, tá? E isso vai fazer com que a gente chute essa preguiça pra lá, certo? Número 2, falta de conhecimento. Então, até agora, você veio querendo perder peso, mas sem saber por onde começar, tá? A falta de conhecimento é um dos pontos que também nos travam na hora de perder peso. Porque eu não sei o que comer, eu não sei o que fazer, tá? Ou se eu sei até só um ponto. E depois, eu já não sei como escolher melhores alimentos. Então, na aula 2, eu vou te ensinar quais os alimentos que você precisa escolher, que não vai ter erro. Você vai sim iniciar a sua perda de peso. Alimentos, gente, que nos fazem também nutrir o corpo, porque não adianta eu falar pra vocês, ai Ana, eu sei tudo que faz emagrecer, mas nutrientes, já parou pra pensar em nutrientes pro seu corpo? O processo de emagrecimento, gente, é algo dolorido pro nosso metabolismo, tá? É algo que faz essa palavrinha que eu falei pra vocês no começo, o estresse oxidativo, tá? Porque para perder peso, o nosso corpo tem uma reação, várias reações químicas e hormonais que acontecem aqui. E se eu não ofereço nutrientes, antioxidantes principalmente, eu vou estar ferindo esse corpo. E o que adianta a gente emagrecer à custa, né, de qualquer coisa, mas perder a saúde que você tinha? Isso não é o caminho. O caminho é você perder peso e sim ter saúde. Vocês sabem o que me preocupa? Eu estou nessa vida de nutrição online, de fornecer muita informação para você que me segue. E eu estava vendo diversas nutricionistas de regiões, né, de estados diferentes, que fazem alguns programas de emagrecimento com a promessa de que você pode emagrecer comendo tudo que você gosta. É pizza, é chocolate, é industrializados em geral. O que me preocupa com isso? É que você aí, que compra programas desse tipo, não se preocupa com a saúde, tá? Com uma perda de peso que traz realmente saúde. Porque lembrem-se, ser magro não significa ter saúde, isso não garante. Não é tipo a sua passagem pro céu, tá tudo ok, vamos lá. Não, tá? Por isso que eu tô aqui, para mudar esse pensamento seu de que só emagrecer já é o suficiente. Nananina não. Escolher os alimentos certos para nutrir o nosso corpo é importantíssimo, tá? Bom, terceira barreira, a falta de planejamento. Eu acho que eu nem preciso falar muito, né? O próprio nome já fala. O planejamento, gente, é aquilo que antecede os nossos dias, tá? Então, são as ações que a gente faz antes de começar um novo dia. Então, para amanhã, você já precisa saber o que você vai comer, já precisa estar planejado isso. Porque se você não souber, a tendência vai ser o quê? Comprar alimentos fáceis, salgado, por exemplo, e o nosso cérebro vai querer o quê? Salgado frito. Por quê? Porque, gente, se a gente for para escolher, já que vai comer alguma coisa que, né, não tem nutriente, que seja para chutar o balde. Não é assim que a gente pensa? E eu coloco a gente porque eu também, não é porque eu sou nutricionista que eu não tenho problemas com as escolhas alimentares. Tenho, mas eu achei as formas que me ajudam a escolher melhor, tá bom? Então, o planejamento é muito importante. E isso é o segundo material de vocês, que também faremos a nossa live hoje,
de como fazer o seu planejamento semanal, tá? 4. Falta de criatividade. Quantas vezes você aí tá com a geladeira lotada de legumes, de folhas, de proteína, mas não sabe o que fazer? Não acontece isso? Por quê? Porque a falta de criatividade na cozinha é também uma das barreiras do emagrecimento. Porque é muito mais fácil, diz que iFood, diz que delivery, pedir comida pronta do que você ir lá na sua geladeira e fazer as combinações do que você tem para fazer algo nutritivo. Então fica ligadinho que na nossa segunda aula você vai ver uma receitinha facinho, gente, que vai carne moída, cenoura ralada, chia ou ovo e farelo de aveia para fazer um acompanhamento para almoço ou janta, uma fonte de proteína riquíssima em fibras e nutrientes. Então não percam, tá? Espero que você tenha gostado aí dessa primeira aula. Põe nos comentários para mim o que você não sabia dessas barreiras e o que você já vai fazer para modificar. E não perca a live hoje às 21 horas, onde a gente vai fazer os exercícios enviados no e-mail de vocês. Beijos!